Bem-vindo ao canal Decreto Sutil. Hoje você vai entrar em um território fascinante da mente humana. O arquétipo do criador artista visionário. O arquiteto invisível que transforma ideias em mundos. Aquele tipo de consciência que olha para a realidade e pensa algo simples e poderoso. Isso poderia ser diferente. E quando esse arquétipo desperta dentro de alguém, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser criação. Porque o Criador não aceita apenas repetir padrões do mundo. Ele sente um impulso interno profundo para imaginar novas possibilidades. E é exatamente aqui que começa a nossa jornada. Entender de onde vem esse arquétipo, como ele funciona na psicologia, como ele se conecta com princípios da física quântica, como a programação mental pode ativar esse poder criativo, e principalmente como qualquer pessoa pode começar a usar essa energia no dia a dia. O arquétipo do Criador aparece desde as civilizações antigas. Nas mitologias, ele sempre surge como o artesão divino, o arquiteto cósmico, aquele que transforma o caos em ordem e significado. Na psicologia profunda, esse arquétipo representa a necessidade humana de expressão, de dar forma ao que existe dentro da mente. Pintar uma tela, escrever uma história, criar um projeto, inventar uma solução. Abrir um negócio, desenvolver uma nova forma de viver. Tudo isso nasce da mesma força arquetípica, a força da criação consciente. E quando observamos isso através da lente da física quântica, algo ainda mais interessante aparece. A realidade física responde à informação. Padrões de pensamento repetidos organizam energia, e energia organizada cria estruturas no mundo material. Em outras palavras, aquilo que você imagina com clareza e emoção começa a reorganizar possibilidades ao seu redor. O criador visionário entende intuitivamente esse princípio, mesmo que nunca tenha estudado ciência. Ele sente que ideias possuem poder real, que imaginação não é fuga da realidade. Imaginação é um laboratório onde futuros possíveis são projetados. Quando essa mente criativa se conecta com intenção clara e emoção coerente, ela começa a emitir um tipo de padrão energético que influencia decisões, oportunidades, encontros e caminhos. É como se a realidade fosse um grande campo de probabilidades esperando alguém desenhar o próximo cenário. E o Criador faz exatamente isso. Na psicologia, esse arquétipo possui algumas características marcantes: curiosidade intensa, imaginação ativa, sensibilidade estética, capacidade de perceber padrões invisíveis e uma necessidade quase inevitável de construir algo que carregue significado. Muitas pessoas que possuem esse arquétipo forte sentem desde cedo que não nasceram apenas para seguir regras. Elas querem entender o sistema e depois reinventar o sistema. Na programação neurolinguística, isso se conecta diretamente com algo chamado modelagem criativa da realidade. A mente humana cria mapas internos do mundo, e esses mapas determinam as escolhas que fazemos. Quando alguém ativa o arquétipo do Criador, ela aprende a redesenhar seus próprios mapas mentais. Substitui narrativas limitantes por narrativas expansivas. Em vez de pensar minha vida é assim, ela começa a pensar minha vida pode ser construída, e essa pequena mudança mental muda absolutamente tudo. Um exemplo interessante desse arquétipo aparece na franquia Jogos Vorazes. O personagem Plutarch e Ravensby representa muito bem o criador visionário estratégico. Ele observa um sistema opressor e percebe que a realidade social também é um roteiro que pode ser reescrito. Ele usa criatividade, planejamento narrativa e visão de longo prazo para reorganizar a estrutura do poder. Isso é típico do arquétipo do Criador: enxergar estruturas invisíveis e projetar novas realidades possíveis. Mas como todo arquétipo, ele possui luz e sombra. No uso positivo, o Criador constrói arte, inovação, conhecimento, soluções e novas oportunidades para muitas pessoas. No uso negativo, ele pode cair em perfeccionismo extremo ou manipulação de narrativas. Quando isso acontece, a pessoa tenta controlar tudo e perde a conexão com a autenticidade. O criador em desequilíbrio pode criar ilusões para fugir da realidade ou usar criatividade para manipular emoções coletivas. Por isso, consciência e responsabilidade são essenciais para quem ativa esse arquétipo. Agora, existe também uma dimensão espiritual muito antiga associada ao Criador. Várias tradições esotéricas
falam de linhagens de consciência ligadas à arquitetura do universo. Inteligências que trabalham com geometria, energia e informação. Símbolos como a flor da vida ou o cubo de Metatron aparecem exatamente nesse contexto. Eles representam a ideia de que o universo é estruturado por padrões geométricos inteligentes. Quando alguém trabalha criatividade profunda, muitas vezes acessa intuitivamente esses padrões. Artistas, músicos, inventores e visionários relatam frequentemente a sensação de receber ideias quase prontas, como se viessem de um campo maior de consciência. Algumas correntes espirituais chamam isso de inspiração cósmica ou memória estelar. A curiosidade interessante é que várias culturas antigas acreditavam que certos indivíduos possuem uma conexão natural com essa inteligência criadora universal. Pessoas capazes de traduzir ideias do campo invisível para o mundo físico. No cotidiano, esse arquétipo pode ser usado de forma muito prática. Alguém pode ativar essa energia ao criar soluções novas no trabalho, desenvolver um projeto pessoal, iniciar um canal de conteúdo, escrever um livro, redesenhar a própria carreira, reorganizar o ambiente da casa para refletir uma nova fase da vida. Cada pequena criação reforça esse arquétipo dentro da mente. Quanto mais você cria, mais sua identidade se alinha com a ideia de ser alguém capaz de transformar realidade. Um livro muito interessante sobre esse tema é O Caminho do Artista, de Julia Cameron, que pode ser encontrado facilmente no Mercado Livre. A obra explora exercícios simples que ajudam a desbloquear criatividade e reconectar a pessoa com sua expressão autêntica. Julia Cameron nos ensina que a criatividade é um dom divino e uma escolha, uma jornada de autodescoberta para libertar o artista interior das pressões cotidianas. Através das páginas matinais, menos a escrita diária e livre, de 3 páginas ao acordar menos, conseguimos limpar o ruído mental e silenciar o crítico interno. Além disso, o encontro com o artista nos convida a dedicar um tempo exclusivo para atividades que nutram nossa imaginação. Cameron aborda como o medo e o perfeccionismo criam o bloqueio artístico e o artista sombra, aquele que vive à margem de seu potencial ao transformar a criatividade em uma prática espiritual de conexão com o universo. Recuperamos a alegria e o propósito de criar sem amarras. Caso tenham interesse, deixarei o link para o livro disponível logo abaixo deste vídeo, na descrição. Já sobre astrologia, existe um signo que expressa fortemente esse arquétipo, é Aquário. Aquário simboliza inovação, visão de futuro e quebra de padrões antigos. Pessoas com essa energia forte costumam pensar décadas à frente do tempo presente. Elas não aceitam apenas repetir tradições. Elas querem evoluir sistemas sociais, culturais e tecnológicos. A afinidade com o arquétipo do Criador acontece porque Aquário carrega a missão simbólica de imaginar novas estruturas para a humanidade. Na numerologia, o número que vibra com essa energia é o número 3. O 3 representa expressão, criatividade, comunicação, arte e expansão da mente imaginativa. É o número associado a quem transforma ideias em manifestações visíveis no mundo. Pessoas que trabalham conscientemente essa vibração costumam desenvolver talento para ensinar, inspirar, criar conteúdo e influenciar mentalidades. Agora existe uma ferramenta energética curiosa que muitas pessoas usam para amplificar esse arquétipo. Estou falando sobre o gráfico radiestésico, chamado decágono criador. Esse tipo de gráfico funciona como um padrão geométrico que organiza intenção mental. Quando alguém posiciona um objetivo criativo no centro do gráfico e mantém foco durante alguns minutos por dia, a mente entra em coerência com aquele padrão simbólico. Isso acontece porque o cérebro responde fortemente a formas e símbolos repetidos. A geometria cria um ponto de concentração mental que ajuda a estabilizar intenção, emoção e visualização. Quando esses 3 elementos entram em harmonia, a energia psíquica se torna mais direcionada. E direcionamento gera manifestação mais consistente. Na prática, isso significa que o gráfico atua como um catalisador para o arquétipo do Criador. Ele lembra constantemente a mente que a realidade pode ser redesenhada. E quanto mais você pratica esse estado mental, mais natural ele se torna. De repente, ideias começam a surgir com mais frequência. Soluções aparecem mais rápido.
e oportunidades parecem surgir de lugares inesperados, porque sua percepção começa a filtrar o mundo através da lente da criação. E talvez essa seja a maior vantagem desse arquétipo. Ele transforma a vida em um laboratório de possibilidades. Agora eu quero saber algo muito interessante sobre você. Dentro da sua vida hoje, você sente que está apenas repetindo a realidade, ou já começou a construir a sua própria versão dela? Escreve aqui nos comentários qual tipo de criação você gostaria de manifestar na sua vida. Pode ser um projeto, um talento, um caminho profissional ou uma mudança pessoal. Porque quando você coloca uma intenção em palavras, você já começa a dar forma ao seu próprio universo. Se esse conteúdo expandiu sua visão, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e continuar explorando os próximos conteúdos aqui do Decreto Sutil, pois a gente não fala sobre consciência. A gente aprende a construir realidade com ela. Pense nisso.